Muito bem, meus alunos, agora que a gente já criou a nossa lista de usuários para a gente clicar depois aqui e retornar ela, agora a gente criou essa nossa lista aqui, vamos criar o nosso servlet. Opa, agora estou vendo que tem alguns erros aqui, o que é? Ah, sim, é porque nós tínhamos adicionado o Traus lá no outro, certo? E aí, como a gente só adicionou lá, então a gente também temos que vir aqui e adicionar aqui para evitar que aconteçam erros. Tá certo? Deixa eu só adicionar aqui a circundário com try-catch aqui também, porque teve umas aulas passadas que nós implementamos isso. Então vamos ter que adicionar aqui. Ok. Vamos adicionar aqui embaixo também onde tem mais. Aqui vamos circundar com try-catch mesmo. E aqui também. Tudo porque a gente fez uma mudança. Pessoal, lá no nosso exemplo anterior aqui do usuário DAO, tá certo? Muito bem, então, está resolvido aqui o problema, porque nós tínhamos acrescentado esse cara aqui. Então, dessa forma, a gente também teve que acrescentar lá no servlet. Mas tudo bem. Agora é o seguinte, pessoal, vejam que nós temos aqui a nossa lista, tá certo? Agora nós vamos ter que criar uma servlet aqui que manipule essa lista de usuários e envie esses dados para o JSP, tá certo? Para fechar o nosso ciclo MVC, né? Model, certo? View Controller. Esse cara que vai acessar o model, certo? Vai lá no banco de dados, o servlet vai acessar esse cara aqui e vai enviar o resultado para o JSP, para a minha view, tá ok? Então, vamos lá, vamos criar aqui uma servlet aqui, lista de usuários, ok, meu amigo? Vamos adicionar ele aqui ao WebXML para já ficar prontinho lá, para a gente não se preocupar com o mapeamento, tá certo? Então ele já vai deixar pronto aqui para nós aqui. Onde é que está aqui embaixo, certo? Está aqui para cima aqui é a lista de usuários, ou seja, pessoal, prontinho, tá ok? Agora a gente é só trabalharmos e usarmos ele aqui, ó, com a lista de usuários. Ok, então é o seguinte, vamos abrir o meu lista de usuários aqui. Default padrão, né, pessoal? Isso aqui a gente não mexe. Tá ok? Eu vou apagar tudo isso daqui. Certo? E agora o que nós vamos fazer? Primeira coisa, pessoal, nós vamos ter que chamar o nosso usuário DAO. Então, usuário DAO. Tá ok? Vamos importar ele aqui. Usuário DAO. Vamos instanciar ele aqui, new usuário DAO, ok? Beleza pura. Agora o que nós vamos fazer? Nós não precisamos criar, pessoal, instanciar aqui usuários, minha classe usuários, o meu model. Por quê? Porque eu não vou ler nenhum dado daqui dentro. A única coisa que eu preciso fazer é retornar a lista. E como eu não preciso passar nada para ele, de parâmetro, nada, simplesmente um select asterisco from usuários, nada além disso, então eu não preciso fazer nada a não ser, então, agora chamar esse lista de usuários aqui na minha aplicação, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para ele, lista de usuários. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos criar uma lista, certo? Porque, olha só, é muito lógico isso aqui, pessoal, porque olha só, aqui no meu usuário DAO, deixa eu fechar isso aqui porque é muita coisa na tela, cara, acaba se confundindo de tanto arquivo que tem aqui aberto. Deixar só os dois aqui que daí a gente não vai errar, certo? Olha só, veja então que aqui ele me retorna uma lista, certo? Ele me retorna uma lista, então o que eu vou fazer? Já que ele me retorna uma lista, eu vou ter que enviar para a minha view, eu vou pegar nesse meu servlet, esse meu controller, e vou criar aqui uma lista, certo? Simplesmente vou dar aqui o nome desse, é a lista de usuários, certo? Lista de usuários. Pronto, certo? O que essa lista aqui, deixa eu já importar aqui, pessoal, será que eu importei certo aqui? Espera aí. Esse cara aqui eu não preciso. Utilist, está certinho aqui. Pessoal, o seguinte, então o que ele vai fazer? Ele vai, eu quero que ele receba lá do meu usuário DAO, certo? Justamente a gente criou um get lista de usuários. Pronto. Pessoal, nada além disso daqui,
certo? Deixa eu acrescentar aqui um try catch aqui, certo? Nada além disso daqui, tá certo? O que nós estamos fazendo? O list está recebendo a minha lista, certo? Nada além disso. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa informação para um atributo request aqui, minha seção, request.setAttribute, certo? Até eu vou dar um nome aqui, pessoal, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Seção lista usuário. Por que seção? Só para vocês entenderem, que foi lá do setAttribute, tá certo? Para não se confundir ali com, mas é do list, não sei, não, é da seção, lá do setAttribute, tá certo? O que eu vou passar para ele? A minha lista de usuários, certo? Só que então agora eu tenho que chamar, certo? Vamos chamar ele através do nosso request, que a gente já vem usando há bastante tempo aí, desde os cursos passados aqui a gente já está usando ele, tá certo? Vamos criar aqui um RD, certo? E vamos fazer, pessoal, com que esse camarada aqui já de cara, ele já receba então do request.getRequestDispatcher, certo? E a gente vai fazer então com que ele envie esses dados para algum lugar. Eu acho que a gente pode dar o nome de lista de usuários, certo? .jcp. Veja, pessoal, nós nem criamos ainda esse lista de usuários.jcp, tá? A gente nem criou isso ainda. Mas vamos pegar aqui o nosso RD aqui também e vamos dar aqui vamos enviar aqui request response. Ok, tá pronto. Acabamos de criar o nosso servlet que vai fazer isso daqui, tá certo? Vai jogar essa seção lista de usuários. Vamos testar para ver se está tudo ok, certo? Vamos testar para ver se está tudo ok já com ele. Então esse cara aqui é o meu lista de usuários. Então vamos testar com ele aqui em cima, digitando aqui em cima, lista de usuários, certo? Vamos dar um enter, certo? Beleza. Vejo que aqui não tenho aqui absolutamente nada ainda, porque deixa eu ver por que eu não tenho nada aqui. Lista de usuários. A princípio até acho que ele deveria ter dado um errinho, mas tudo bem. De qualquer forma, vamos criar aqui, pessoal, um lista de usuários JCP. Aqui vamos criar então páginas web, certo? Vamos criar aqui um lista. Até deixa eu ver se eu poderia me basear por esse login aqui. O index. Vamos nos basear pelo index, tá ok? Ctrl C, Ctrl V. Vamos dar o nome aqui, pessoal, de lista de usuários, ok? .jsp. Bom, pessoal, esse cara aqui eu não vou precisar estar analisando aqui a sessão. Já vou explicar por quê, tá certo? Depois, na próxima videoaula, a gente vai estar entendendo por que eu não preciso. Até porque nesse primeiro exemplo aqui, certo? A gente só quer estar testando essa lista de usuários, tá ok? Deixa eu ver se eu fosse digitar aqui direto lista de usuários, certo? Veja que ele jogou para a minha página principal, ou seja, significa que deu certo. Vamos botar aqui então lista de usuários, porque na verdade essa lista de usuários vai ser uma lista de usuários. Deixa eu atualizar aqui. Sim. Veja que ele trouxe aqui a minha lista de usuários, tá certo? Então, funcionando aqui perfeitamente o nosso servlet. E então, na nossa próxima videoaula, a gente vai estar criando a nossa view. Veja que nós criamos, então, na aula passada, juntamente com o model aqui, juntamente com o DAO. Agora a gente criou o controller, certo? Dessa lista de usuários. E agora, na próxima videoaula, a gente vai criar a view, onde a gente vai pegar os dados do controller e mostrar para o usuário final, tá certo? Um abraço, até mais e tchau!